Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Alô, alô, tudo bem? Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Estamos começando aqui mais uma conversa com o Ganime. Hoje com um tema diferente, com um convidado especial. Vamos falar um pouco sobre o impacto aí dessa pandemia, da paralisação de tudo isso para o mercado do esporte, do futebol, né? Então a gente vai ter aqui hoje um convidado que também vai poder falar sobre outros temas, né? Mas que hoje é um amigo, eu já está aqui, inclusive, deixa eu convidá-lo aqui para ingressar na conversa. Vamos ver se ele aceita aqui. Meu amigo Felipe Ruggeri. Felipe Ruggeri. Opa, fala, Felipe. Não tô te ouvindo, não. Tá sem áudio. Será que eu não tô ouvindo o Felipe, não. Ah, Felipe saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Convidar o Felipe novamente. Enquanto isso, tomando aqui meu café. Tá me ouvindo Opa, aí? vamos ver. Tá me Ah, agora ouvindo? sim. Agora tô. Agora tá ótimo. Fala, Boa Felipe. tarde, Tudo. boa tarde, deputado. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Sempre uma honra Imagina. participar. Tô sempre Eu que... acompanhando as lives aí também. Ontem. Lutando pelo Brasil, porra. Isso aí, isso aí. Ontem o Felipe estava assistindo aqui a live, né? E até eu acho que essa live aqui de hoje foi organizada aí em cima da hora, até porque a ideia surgiu quando a gente viu você ao vivo aqui, um tema que a gente, inclusive, está começando a debater lá no Congresso, né? Que é o impacto aí da pandemia no mercado do futebol, né? E você que. E nos esportes em geral também, todos, né? Porque Exatamente, todo exatamente. mundo cancelando, Olimpíada cancelada para 2021, adiada, né, para Já, 2021, já. Isso todos se. os campeonatos adiados. É. O campeonato francês, inclusive agora, Felipe, não sei se você viu, decretaram o PSG campeão e não vai ter mais esse ano, né? Eu acho que é a decisão mais acertada nesse momento, porque a gente não sabe quando é que essa curva aí vai baixar, né? E nós, jornalistas esportivos, acabamos tendo que falar de política, de pandemia, enfim, é uma coisa que eu, por exemplo, quando eu fiz jornalismo, eu queria falar só de futebol, né? Eu não sou um cara muito da política ou dessas notícias de tragédia, eu odeio essas coisas. Então, para mim, era o esporte, né? Inclusive, hoje fazem 26 anos da morte do Ayrton Senna, que é meu ídolo Ah, máximo no verdade. esporte. Então, porra, eu fui movido pelos grandes ídolos que a gente teve aí nos esportes. E agora, cara, sem jogo, a gente tá meio que sem trabalho, né? Tem que fazer as lives, comentar, faz boletim. Enfim, a gente dá um jeito como pode, né? Porque não tem O, pro, matéria-prima. o programa não parou, não, né? Não, o SBT Esporte Rio, ele deu uma pausa, a gente ficou de casa fazendo o programa pelo Skype, né? E aí, depois de um tempo, teve que interromper a programação, até para não impactar muito na audiência, porque não tem assunto. Então, meio que saiu do ar, mas em breve, aí, assim que voltarem os campeonatos, que a gente não sabe exatamente quando vai ser, provavelmente volta o programa também. A rádio a gente faz estilo boletim. A gente não tem ido para a rádio, a gente grava de casa, manda as principais notícias e aí eles Entendi. soltam lá na hora do programa. Entendi. Não, não tem aquela conversa, aquele debate que É. vocês não tem motivo, né? Ó, Não, e é a essência, né? A essência é o é, debate, é a é conversa, não debate, tem mais. exatamente. Quem não conhece, Felipe, fala aí um pouquinho sobre quem você é, porque a gente está batendo esse papo aqui. O pessoal que está chegando aqui agora, que está conhecendo aqui, Felipe Ruggeri. É isso aí. Cara, eu sou humorista, né? Sou jornalista também. Então eu trabalho na Rádio Mix, tem um programa de esporte lá há 8 anos, chama De Primeira, de 8 às 9 da noite. A gente fala sobre futebol e outros esportes também, sempre de maneira bem humorada. Eu sou o cara mais das imitações. Eu gosto muito de falar sério também, né? Expor a minha opinião sobre o tema, mas eu sou mais a parte do humor, das vozes, né? Aquelas vinhetas
que você vê da rádio, tudo sou eu que faço. Toda voz que não tiver dentro do programa ali que aparecer, sou eu que faço. E aí a gente levou a Fernanda Maia, que é a gandulinha do Botafogo, né? Inclusive, acho que ontem ou anteontem fez 6 ou 8 anos que ela deu aquela bola lá no Botafoguense pro Louco Abreu fazer o gol e o Botafogo foi campeão e tal. Aí ela trabalhava no SBT com o Zé Carlos Araújo e aí me convidou para substituir, fazer férias do Gerson, Gilson. Aí eu comecei a fazer as férias dele. E aí num futuro próximo ali, logo um pouco depois, o Zé Carlos saiu e a gente foi chamado para integrar lá o SBT Esporte Rio. Mas eu sou o cara do teatro, né, das companhias de humor, fiz o 10 Improvisa, Companhia 10 Necessários, com o Paulo Serra, Tatá, jogos de improviso, fui do Comédia em Pé também, primeiro grupo de stand-up comedy do país, e tô aí, né, na luta, né? Inclusive os shows ficaram muito prejudicados, né, com essa questão. Imagino. Muitos empregos, né, cara? É fogo, né? Eu ia soltar um palavrão aqui, mas, pô, falando com o deputado. Não, aqui é sem censura. Pode. Eu não sou a Leda Nagli. Não, sem censura. Era com a Leda Nagli? Era. Eu dei uma entrevista para ela, cara, que eu fui fazer um filme lá do Leandro Hassum, um candidato honesto, que eu faço a voz do Moro, né? Que eu imito o Moro. Tá. Aí eu fazia no depoimento do Lula como se fosse o Moro. Aí ela falou, pô, como é que você faz? Aí ela fez uma entrevista comigo no camarim, foi bem interessante, foi legal pra caramba. Depois eu tenho umas perguntas para te fazer. Claro, que é um bate-papo, então você pode perguntar também. Eu vi você fazendo pergunta ontem na minha live e algumas eu respondi, né? A gente respondeu, mas algumas... Era só aquela mais mesmo. Porque essa é a maior discussão, Entendi. de sair, ficar em casa, economia, essas coisas é fogo, né? Entendi. Mas fala aí, vamos voltar aqui um pouquinho para o tema original. Daqui a pouco a gente abre aí para falar de besteiras e tudo mais. Futebol, né? Futebol é esporte de maneira geral. A gente viu aí PSG parando, campeão francês, né? O campeonato francês, já decidiram. Até porque lá, né, Felipe, você pode até explicar isso melhor, o calendário, muita gente sabe, é diferente do nosso, né? Então, agora, meio do ano, seria o fim do campeonato. Isso. Então, o nosso nem começou ainda, né? Então, o nosso nem começou, né? O nosso começa quando termina o deles. A Liga dos Campeões já era para estar terminando agora em maio também. Não está rolando, parou nas quartas de final. Inclusive, o jogo entre Valência e Atalanta foi o que desencadeou uma grande epidemia lá, porque é um italiano e um espanhol, então as torcidas foram para os lugares, aquele tumulto todo e acabou disseminando. Muita gente fala que esse jogo foi um fator determinante para disseminar tanto assim o coronavírus na Itália e na Espanha também. Agora, o futebol daqui, a gente está numa sinuca de bico, cara, porque o estadual nem terminou ainda. O estadual é como se fosse uma pré-temporada para os times, por exemplo. Os times que já estão mais organizados, que no caso não são tantos, aqui no Rio só o Flamengo é mais organizado, né? Botafogo, Vasco, Fluminense ainda estão buscando aí o Botafogo, coitado, acabou de fazer SA, agora não tem jogo, não tem como você exibir patrocínio, está cada vez mais difícil, né? Então, pagar os salários está difícil, os patrocinadores pagarem os clubes tá complicado também. E aí, agora no início de maio, tem o Campeonato Brasileiro, que começaria agora nesse fim de semana, mas já não vai começar. O estadual parou, não sabe quando voltaria agora no início de maio também, mas também acabou que não rolou. E tem a Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então é muita competição. A gente tem que aproveitar esse momento para rever o calendário, né? Para as organizações ali, rever o calendário, são muitos jogos. Quando o Flamengo fez a final com o Liverpool ano passado, do Mundial, o Flamengo chegou com 76 jogos na temporada. Aí o Klopp, o técnico do Liverpool, né, foi informado, o Flamengo jogou 76 jogos naquela temporada. Ele falou, caramba, 76 jogos? Eu nem imagino o Liverpool fazendo tantos jogos assim, porque é muita coisa. Então tem que se repensar o calendário e ver qual é a melhor possibilidade, né? Eu não sei quando vai voltar, eu gostaria que voltasse, mas não dá para precipitar nada nesse momento. É muito difícil, né? Porque você tem o lado dos jogadores, comissão técnica, né? Todos os profissionais envolvidos ali do futebol, né? Estádio e tudo mais, mas tem o lado também da torcida, né? Então, talvez dê para voltar daqui a pouco com um modelo de portões fechados, mas aí você fica a pergunta, vale a pena voltar com portões fechados? Não vale, claro que tem a televisão também, né? Então, o que você acha? Você acha que valeria voltar?
não agora de imediato, mas de repente daqui a um mês, com os portões fechados? Eu acho assim, eu acho que criaram lá o tal do jogo seguro, né, que é um projeto para a volta das atividades e dos jogos, sem torcida, obviamente, porque não tem possibilidade de ter torcida nesse momento. Eu gostaria que voltasse, mas não, que fosse uma coisa bem planejada e não que voltasse a qualquer custo. E eu entendo os prejuízos que podem acarretar isso no futebol e nos esportes em geral, mas a gente tem que entender que é uma situação que eu, por exemplo, nunca tinha vivido isso, né? Depois que tudo acabar, a gente vai ver as pessoas ainda de máscara na rua e como nos países mais milenários isso já existia, a gente não estava nem aí, a gente achava estranho o japonês usando máscara, mas eles sabiam disso há muito mais tempo que a gente, que isso poderia acontecer. Então, eu honestamente acho que só volta se tiver certeza que certeza é muito difícil, né? Porque a gente não sabe o que aquele jogador fez. Por exemplo, se fazer o teste de Covid antes de entrar no campo, mas como é que você vai ter certeza que aquele cara... Né? Não adianta. É muito difícil, cara. É uma situação muito delicada. E eu honestamente, eu não sei como proceder, eu deixo mais para as autoridades aí verem o que for melhor. E existe uma pressão, né? Isso é importante dizer. Existe uma pressão para que as competições voltem. O Flamengo já fez uma pressãozinha, inclusive, né? Porque arrecada muito, mas também tem muito gasto. Então, a roda tem que continuar rodando para todo mundo. Mas é um momento de parar, pensar e esperar. Não tem jeito, né? E, Felipe, a gente está discutindo lá na Câmara um projeto que foi até aprovado a urgência do projeto dessa semana, ou seja, pode ser pautado a qualquer momento no plenário da Câmara, um projeto de lei do deputado Arthur Maia, que é um deputado, se não me engano, da Bahia, envolvido que eu digo, próximo lá do clube, né, do presidente do Bahia e tudo mais, que tenta dar uma ajuda aos clubes de futebol agora nesse momento, né? A gente teve aí o Profut, que foi um refinanciamento das dívidas dos clubes, se não me engano foi em 2015, né? E os clubes pagando, alguns não pagaram, alguns ficaram devendo, só que o Profut ele tem umas regras bastante rígidas, né? Se você deixar de pagar durante 3 meses, você perde toda a possibilidade de refinanciamento, a dívida volta lá para cima, você tem que pagar de uma vez por todas, tem várias questões envolvidas. E aí foi apresentado um projeto de lei para, pelo menos durante esse período da pandemia, né, os clubes poderem deixar de pagar e não serem afetados por isso. Outra questão também, que eu acho que é muito séria, é a questão dos salários, né? Porque a gente sabe muito bem que se o clube não pagar o salário durante 3 meses, tem 2 impactos. Um impacto, aí eu não me engano se são 3 meses mesmo, não me lembro. 3 meses, eles podem entrar com uma ação pedindo a rescisão de contrato e botar o clube na justiça. Então, esse daí dos 3... Não, esse eu sabia que eram 3 meses. Mas o segundo, que eu não sei se são 3 meses, que é a questão de perda de pontos no Campeonato Brasileiro, no campeonato, que também é algo bastante duro. Então o projeto tenta corrigir algumas coisas aí nesse sentido. Tem umas coisas ali no projeto que eu acho que eu sou contrário, porque ele permite você rever toda a dívida do Profut, que não tem nada a ver com pandemia, sabe? O clube que não estava pagando, o clube que está com problema, e aí eu acho que foge um pouco do objetivo desse projeto, e foge também, foge não, né? Na verdade vai contrário àquela iniciativa do Clube Empresa, que a gente já aprovou também na Câmara, ainda não aprovou no Senado, de facilitar e de incentivar os clubes a virarem empresa, como o Botafogo está fazendo sem esse incentivo, né? Então é uma coisa que a gente já começou a discutir na Câmara, ainda não está com robustez para ser aprovado, e o que a gente tem que lembrar, que eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam muito, eu mesmo, quando veio a primeira vez que a gente começou a discutir sobre esse projeto, os jogadores milionários não precisam disso, né? Não precisam de ajuda. Só que futebol, a gente sabe muito bem que a maioria não está nesse patamar, né? A gente vê muito ali Gabriel Jesus, Bruno Henrique, o pessoal que ganha muito, mas a maioria dos jogadores eles ganham um salário bem abaixo desse mundo milionário do futebol, né? Então
eles estão sem Você receber vê os também. 20 clubes, você vê os 20 clubes da Série A e um ou outro da Série B que tem mais tradição, como o Cruzeiro, que caiu, mesmo assim tem que se readequar. Pô, do final da Série B ali para baixo, olha quanto time tem e quanto jogador que recebe tão pouco, né? Os que ganham muito é uma extrema minoria, assim, né? Então, Exatamente. assim, a gente fica pensando, por exemplo, o Flamengo, ele começou a cortar alguns funcionários, mas alguns funcionários que eles necessitam muito mais do que os jogadores. Os jogadores e o clube, eles não entraram em consenso. Alguns clubes conseguiram reduzir os salários dos jogadores, né? Eu acho que o Fluminense conseguiu reduzir uma porcentagem dos salários dos jogadores. E o Flamengo não conseguiu entrar em acordo também. Tiveram algumas reuniões, mas não chegaram a um acordo. Só que, pô, para começar a demitir funcionário, que é complicado, sabe? Porque o funcionário, o massagista, o roupeiro, o outro, esses Ele caras não precisam ganha. muito mais do que os jogadores que ganham 1,5 milhão, sabe? 1,5 milhão, se cortar 30% do salário do cara, já são todos que você cortou de funcionários que vão precisar muito mais do que o jogador. Então, eu acho que os jogadores poderiam ter uma consciência e falar, cara, pessoal, não mexe no deles não, pô, tira aqui 500 pratas do meu, que pra mim não vai fazer falta. E não vai mesmo, cara, sabe? O Ah, 500 mil, o cara que ganhou 1,5 milhão, 500 mil vai fazer tanta falta assim? É muito dinheiro que eles ganham por mês. Então, tem que se sensibilizar com o funcionário que está sendo demitido, que ganha muito menos e que tem que sustentar uma família grande. não, Felipe, eu vi em alguns momentos, né, eu sou vascaíno, todo mundo sabe, eu vi em alguns momentos da história recente do Vasco, que o Vasco estava sem pagar salário para jogador, funcionário, e não por causa da pandemia, mas por conta de crise financeira, e os jogadores iam lá e pagavam os salários ou davam alguma Ajudavam, ajuda para os Cesta funcionários, né? básica. Cesta básica e tal. Então, imagina Isso. agora, que é um momento de crise mundial, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Que Boa. momento de crise mundial, né? Deveria ser ainda um momento maior ainda para esses jogadores terem esse tipo de atitude, né, Felipe? Exatamente. A gente vê outros ídolos do esporte fazendo muito, né? O esporte tem uma representatividade muito forte na sociedade, assim, né? A gente vê grandes atletas, Cristiano Ronaldo, Messi, o Roger Federer, fazendo instituições, construindo escolas. Eles ajudam muito, assim. Não aparece tanto, mas eles ajudam muito. A gente gostaria de ver essa iniciativa de grandes empresários. Deve ter, mas não chega até a gente, né? A gente não sabe quem fez e tal. Mas os esportistas têm muito essa representatividade e é um exemplo, né, cara? Eu cresci vendo o Senna, então o Senna tem o Instituto Ayrton Senna dele lá, a escola, enfim. Eu acho que é muito importante essa galera ajudar nesse momento. Felipe, tem muita empresa ajudando, sim, tá? Inclusive, a gente que está em contato, principalmente com empresas que fabricam máscaras faciais, né, aqueles escudos, equipamento, álcool, Uhum. tem muita gente fazendo muita coisa legal. Não tem, é claro, a divulgação, o nível de divulgação que, Sim, sim. que os atletas têm, as grandes estrelas têm, mas tem muita gente fazendo muita coisa. Inclusive, Legal, legal. doações bem pesadas, né? Doações fortes para as campanhas também. Então, para as campanhas que eu digo, para as campanhas de doação, de ajuda e tal, tá bem Uhum. legal também. Falando aqui, eu falei do Vasco, né? O meu Vasco que está na melhor fase dele, né? Há mais de um mês que ele não tem nenhuma derrota, Não né, Felipe? perde. Não perde, né? É isso aí, pô, é isso aí. Ficou tranquilo, né? Ficou Tem tranquilo. gente que disse que só inventaram o corona para parar o Flamengo, não teve essa história também? Aí eu falei, ó, que isso, que o Flamengo estava imparável, estava difícil aturar, mas, cara, falta gestão, cara. Assim como eu acho que falta no Congresso para alguns clubes, e principalmente para o Vasco, falta gestão mesmo e organizar a casa. E o Vasco, por exemplo, tem muita briga política. Esse ano Muita. tem eleição, vai ser um Deus nos acuda danado, e ainda com pandemia, que veio para bagunçar ainda mais o que já não era arrumado. Então, é meio que um reflexo também um pouco da política, com todo respeito, deputado, mas eu sei que o senhor é do Novo e veio aí para tentar mudar um pouco essa ideologia aí, essa política brasileira antiga, mas a gente vê um pouco do reflexo
do jeito de administrar o futebol e a irresponsabilidade fiscal que tem, assim, porque isso é década de 80 e 90, o futebol do Rio, principalmente, Total. foi entregue às baratas. Então, Não. aí o Flamengo fez um projeto legal, conseguiu se reestruturar e virou exemplo. Hein? Tem que dar o braço a torcer e falar, pô, foi um bom trabalho. Aí tem outras questões que eu não quero entrar agora, não vou me entrar nesse mérito de posicionamento e de postura que muita gente não concorda, eu também não concordo com a diretoria do Flamengo em si, mas até chegar nesse ponto fez um grande trabalho, assim, né? E falta essa gestão que eu acho que falta em muita coisa no país. Felipe, você tocou num ponto bom, né? Eu não escondi de ninguém, não usei isso na minha campanha, mas também não foi nada secreto, né? Eu participei um pouquinho da vida política do Vasco em 2018, início de 2018, quando a atual gestão entrou, eu entrei ali também para ajudar na parte financeira, depois fiquei um pouquinho mais e saí um pouco antes da campanha. E você falou, tem todo sentido. A política de clube e a política partidária, a política brasileira, tem muitas similaridades, né? Essa questão da irresponsabilidade fiscal, né? Porque você, da mesma forma, eu participava no passado, agora a gente não tem ainda as comissões por causa da pandemia, da Comissão de Finanças e Tributação, que é justamente a comissão que todos os projetos que têm algum impacto orçamentário passam. E ali, o projeto passa, você olha o projeto e fala, até que a intenção da pessoa era boa, queria resolver um problema, queria resolver algum outro problema. Só que, de onde vai sair esse dinheiro? Quem é que vai pagar por isso? E a pessoa, primeiro, não previa isso. Segundo, geralmente, quem pagaria por aquilo, às vezes você estava pegando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de classe média ou classe média baixa, né, até uma pessoa ali que seria considerado pobre no Brasil, recebendo uma ajuda. Só que aí você vai fazer a conta, quem vai pagar essa ajuda é a pessoa mais pobre ainda. Então, essas são as políticas. No futebol a gente vê muito isso, né, o clube começa a perder, aí o presidente, o diretor, o vice-presidente faz um contrato absurdo, milionário, com um técnico novo, com um jogador de futebol, e deixaria uma dívida enorme. Quando você olha as dívidas dos clubes, boa parte disso é rescisão de contrato. É o contrato do jogador ou o contrato do técnico, que porque não deu certo no meio do caminho, o clube tem que pagar uma rescisão absurda e fica aquilo ali de passivo para sempre. E o presidente, um ano depois, vai embora, não pega nada para ele e deixa lá o clube naquela situação. Exatamente. Isso que é complicado, bicho. É igual o governador, igual o prefeito, igual o presidente da República. Ele vai, ganha voto e deixa ali a dívida. Ô, Felipe, falando nessa questão dos jogadores, né, que tem um contrato, saúde, que tem um contrato que quando ele é rescindido, naqueles 3 meses, ele consegue sair do clube, ou mesmo quando o cara não é rescindido depois de 3 meses, mas porque o jogador não está jogando, está ali encostado e tudo mais, o clube tem que pagar o salário dele até o final do contrato. E essa é uma das discussões que estava agora lá na Câmara, né, e os jogadores entraram aí fizeram manifesto e tudo mais, querendo evitar que isso mudasse, né? Então está lá na lei hoje que, por exemplo, se o Vasco faz um contrato com o Felipe Ruggeri para ser o centroavante do Vasco ali, um contrato de 30 meses, se depois de 12 meses o Felipe não estava jogando nada, estava... a junção, que é o mais provável que fosse acontecer mesmo. Exatamente. Nesse sentido. Você mostrou aquele DVD lá, aquele DVD dos melhores momentos e tal. Aí o Vasco te contratou por 30 meses. Aí, depois de 12 meses, não dá para manter o Felipe aqui. Aí te manda embora. Tem que pagar os 24 meses restantes. Como é que você vê isso, Felipe? É um tema polêmico. Queria saber a sua opinião, até porque talvez eu tenha que votar sobre isso lá na Câmara. Mas, então, aí tem que ver o formato do contrato, né? Eu não sei se todo contrato é obrigatório, é isso? O cara tem que pagar o que resta. Se ele for demitido... É a lei. Então tem que rever o contrato. Vai ter que fazer contrato não tão longo, colocar alguma cláusula de rescisão amigável, eu não sei... É difícil, cara. É difícil dizer, mas eu acho que
que é uma questão do presidente ter a noção, dos dirigentes terem noção disso, porque se bobear, muitos nem sabem, né? Entram lá e, caraca, eu tenho que pagar isso aqui? Não, tá na lei. Ih, é lei, não sabia que era lei, então. Então vou ter que pagar tanto pro outro, ele vai ser dispensado. Então faz contrato anual, de ano a ano, mas se é lei tem que pagar. Eu acho assim, eu acho que o jogador, se está no contrato e se ele tem que receber aquilo, ok, e é lei, paga, né? Vai fazer o quê? Mas se o cara não desempenhou um bom papel, ou então tenta ser negociado ou emprestado, sabe? Os clubes têm que achar um jeito de renegociar isso. Agora, você ficar com o jogador, muitos ficam com o jogador treinando à parte, separado, mas estão gastando milhares e milhões ali para pagar aquele cara que nem está sendo mais utilizado, né? Não, mas então, o Thiago Cardoso, aqui, advogado, falou, é legal, mas é moral, né? A questão toda a gente pode ter uma oportunidade agora de mudar essa lei, né? E eu, como deputado, vou votar isso. Você acha que eu deveria votar a favor de mudar essa lei? Ou você acha que é justo, que é moral, que o jogador que fica ali chinelinho, fazendo nada, jogando nada, e ele tem ali a segurança que ele vai ter um contrato ali. Inclusive, Felipe, que é pior ainda, ele pode sair do clube, ganha a bolada, ou fica recebendo a bolada num acordo que ele faça com o clube durante mais alguns meses, e ele assina com outro clube. E aí ele vai ganhar Sim, duas e fica vezes recebendo os dois. Dos dois, Eu votaria, vendo assim, eu votaria para encerrar, né? Para mudar essa lei aí. Eu acho que o jogador já... Não são todos, como a gente disse aqui, mas o jogador de nível vai arrumar um outro time, né? Mesmo se não render em um. E ele não está jogando, ele vai ficar 2 anos recebendo dos clubes. É uma ajuda para os clubes, né? Mas eu acho que tem que rever os contratos também. Independente da lei, tem que rever os contratos. E para o jogador é a garantia um contrato de 3 anos. Para o clube não é tanto, é uma porcaria, sabe? Então, eu acho que a lei pode ajudar os clubes. E não sei se prejudica o jogador. Talvez dê mais motivação para o jogador jogar mais bola, sabe? Jogar mais bola. O cara fala, meu irmão, tem que jogar bola aqui, provar que todo ano... Bom, se eu fiz um contrato de 3 anos, os caras que vão ter basicamente vai ser assim, o jogador bom que você sabe que vai render, embora seja uma aposta, né? Você não sabe realmente se vai render, não sabe se o time... Você botar o Arrascaeta num time já montadinho, bom, o cara vai jogar bola e tudo. Mas botar num time horroroso, ele vai ajudar, vai conseguir jogar um pouco, mas talvez não renda tanto quanto num outro time, num time melhor. Então, os jogadores de um nível bom, que conseguem contratos bons, provavelmente vão cumprir seus contratos até o final, ou então vão ser comprados, né? Rendendo bem, eles acabam sendo comprados e negociados. Os jogadores medianos ou jogadores que não conseguem contrato tão longo vão ter que jogar pra caramba e provar que merecem estar ali para conquistar ainda mais seu espaço e renovar o contrato. Eu acho que é uma lei válida pro futebol, pro rendimento de jogador, né? Que não vai ter mais aquele chinelinho. E... Enfim, para o futebol e para o clube também acaba ajudando o clube a ter menos dívidas, né? Porque as dívidas de clube só crescem, né? É fogo. Mas eu teria que ver, estudar direitinho. Estou meio que falando por alto aqui. Não, aqui é o bate-papo. Você não está tendo que votar ainda não, fica tranquilo. Olha eu vou aqui, estudar também. O Frederico Lanza aqui falou que a negociação tem que ser individual. Interferir nisso é contra os valores, os princípios do novo. Eu concordo, Frederico. Eu acho que deveria ser o contrato. Na verdade, até o Felipe, no início da conversa, antes dele saber que isso era lei, ele também falou que deveria ser contrato a contrato, né? E eu acho. O problema todo é esse, né? A gente tem uma lei que, justamente, que para proteger o trabalhador, prejudica todo mundo. Inclusive, às vezes, o trabalhador, que é o jogador de futebol ali, no caso, ele fica sem poder ser contratado por isso. Eu vou além, até estava conversando isso esses dias. Eu botaria ali 2 opções. Uma opção ou que você até queira proteger, não que seja para mim a melhor situação, tá? Mas para chegar no meio termo, né, já que hoje está na lei, né, vamos fazer o seguinte, o jogador que recebe acima de 10 mil ou 15 mil reais, a lei não vale para ele, tem que ser o contrato. Porque o cara tem advogado, o cara ganha muito, o cara não precisa dessa proteção da lei.
e aí deixa a lei, pelo menos, só para esses caras que ganham pouco, né? Eu acho que não deveria ser a lei para ninguém, mas eu sei que teria uma dificuldade de retirar essa parte da lei para todo mundo, justamente porque eles iriam dizer, ah, não, mas o jogador é pobrezinho e tal, ele não tem a estrutura que um jogador grande tem para poder negociar com o clube. Então, pelo menos faz Essa é assim, a questão, né? o cara que ganha menos, ele continua protegido pela lei, o cara que ganha mais, ele fica de acordo com o contrato. Uma outra Uhum. opção também seria o Eu acho uma seguinte, boa ó, opção, né? uma outra opção Até também 5 mil seria reais, permanece a lei, depois de 5 mil reais 5 mil ou reais, 10 exato. mil. Exato. E uma outra opção também seria o cara que ele recebe esse valor até ele ser contratado por outro clube. Então, assinou com o Vasco, ficou lá 10 meses, foi embora porque o Vasco não quis mais. Quando ele assinar com outro clube, ele para de receber a diferença do salário que faltou, né? Para não ter Sim. esse estímulo ao cara ficar trocando de clube em clube. Como se fosse quase que um Pô. seguro-desemprego para ele ali, né, naquele momento. Se o cara Felipe, faz um contrato de. O Ganso tem um contrato de 5 anos com o Fluminense, cara. 5 anos. Ou seja, ele tem a garantia dele lá. Ele pode não jogar nada, pode ficar no banco, ele pode. Mas ele vai receber o dinheiro dele até essa lei mudar, né? é um absurdo. O Thiago Cardoso aqui sugeriu isso, né? O dobro do teto do INSS, que é o que seria o considerado alguém suficientemente capaz de negociar por conta própria, né? Sem precisar de uma lei Uhum. protegendo ele. Porque Tudo vale no daria, contrato, cara. Os jogadores daria eles uns, podem ainda ter, eles ainda podem se proteger fazendo bons contratos, independente fazendo da bom lei ou não, contrato, sacou? Aí cabe a exatamente. negociar, a negociação. Exatamente. Aí não dá para reclamar, né? Ô, Felipe, você falou aqui de um tema que eu acho que é um tema importante, né, pro dia de hoje, e acho que para todos os brasileiros, ainda mais no momento de crise econômica, crise de saúde pública, crise política, né? O Brasil é um país que não tem muitos ídolos, né? O Brasil, inclusive, ele ataca e destrói os próprios ídolos por diversos motivos. Eu vejo aí, por exemplo, nossa vizinha Argentina, que tem um cara como Maradona, que foi um fenômeno dentro da esquadra, dentro do campo, mas uma cabeça voada fora dela, e para eles ele é Deus, né? Maradona é Deus. Enquanto que no Brasil, um cara como Pelé, que foi tão, ou melhor, na verdade, que o O melhor Maradona, de é todos os super tempos, é. melhor de todos os tempos, ele é atacado pela população pelo que ele fala, né? E não é nem coisa que ele fale ou faça igual o Maradona, né? Ele Pois faz, é. no máximo dá umas opiniões idiotas. E hoje, né, você falou bem, eu não lembro quantos anos foi que o nosso 26 foi 1º de maio de 26, 1994, o acidente do nosso, Senna. talvez o grande ídolo que a gente ainda tenha, talvez até infelizmente, pela morte dele, né, que faça com que a imagem dele tenha ficado intacta, né, Uhum. foi embora. E eu acho que era legal falar um pouquinho sobre, não só sobre o Senna, que eu sei que você deve ter muita coisa para falar sobre ele, mas também né, a importância disso, né, de uma figura. Eu não sou de idolatrar as pessoas a qualquer custo, eu acho que até é um problema que a gente tem na política, né? Tem muita gente idolatrada na política e que, principalmente na política, isso pode ser um problema muito grande porque você não consegue criticar os erros, né, conceber os erros da pessoa e, por isso, mudar de opinião. Isso é um risco O que a gente político tem, de estimação. um político de estimação, exatamente. Isso vale para a esquerda, vale para a direita, não Todo tem mundo, né? exatamente. Mas eu acho que é bom também um país ter ídolos como o Senna, né, Felipe? Cara, o Senna, pô, parece que foi ontem, bicho. Eu acordava sempre para assistir as corridas, né? Meu pai já gostava. Depois da morte dele, eu continuei acompanhando, mas não é a mesma coisa, né? E hoje, se você for pensar, qual é o grande ídolo do brasileiro, né? A gente não tem um ídolo assim, né, no esporte. A minha monografia foi sobre os ídolos, cara. A Ah, que influência dos legal. ídolos na escolha das profissões e, enfim, cada um tem um ídolo. O cara pode ter um ídolo na política, um ídolo na advocacia, um ídolo em cada setor, né? Tem os seus exemplos. Um pai, né, que é da profissão do pai, assim, aí eu quero ser igual ao meu pai, eu fazer isso. Então vai passando e você vai se espelhando nas pessoas e te dá aquela inspiração, né, para você ser, sei lá.
eu sempre assistia ao Senna, então foi o exemplo de ídolo. E eu tava revendo, cara, algumas corridas dele, né, antigas, e tava revendo a corrida no Brasil em 91, que ele ganhou só com a sexta marcha, e aí depois nem conseguiu sair do carro. Até postei no Instagram a foto dele erguendo o troféu nessa prova. O povo, a arquibancada, o torcedor, era uma coisa inacreditável, assim. A gente não vê isso hoje mais em lugar nenhum. É claro, tu vai num jogo de futebol do seu time, é diferente, é a sua torcida e tal, é um pouco diferente. Mas, por exemplo, o Neymar, a maioria do brasileiro, não é a maioria, mas assim, na Copa do Mundo, estavam torcendo contra o Brasil, torcendo contra o Neymar, criticando o Neymar pra caramba. Eu entendo as críticas, mas a gente tem que, pô, Separar, né? assim, sabe, separar um pouco o lado também político que existe pra caramba, né? Enfim, o pessoal tá com picuinha com a Globo também, que geralmente é que sempre passava, mostrava os nossos ídolos antigamente. Aí eu não vou ver essa Globo, não vou ver isso, não vou ver aquilo. Então rola uma coisa, o mundo globalizado, os nossos ídolos acabam sendo de outro país, sabe? Tem um monte de gente, garotinho, que ama o Messi, que adora o Cristiano Ronaldo. Eu, por exemplo, sou fãzaço do Roger Federer, porra, é um cara top pra caramba. E o brasileiro em si, quem restou pra gente idolatrar hoje em dia, né? Tá uma guerra muito forte, qualquer opinião ofende as pessoas, então tá muito difícil, cara. E a seleção brasileira não ganha a Copa desde 2002, que pode não parecer tanto, mas se você pensar, não é tanto, né? Mas, assim, vai fazer 20 anos, daqui a 2 anos Na próxima Copa, faz 20 anos, né? Então, exatamente. Mas passa rápido e muita gente, a gente não vê aquela adoração mais pela seleção brasileira como era. Talvez um pouco por causa desse ódio que tem as emissoras, a Globo, por exemplo, que sempre foi detentora dos direitos. Então, os seus ídolos ficam com o Bruno Henrique, o Gabigol, sabe? O Ribamar, sei lá, sacanagem, mas um jogador acaba sendo jogador do teu time, do futebol, né? Porque o basquete você não tem um ídolo como o Oscar era, por exemplo, né? No tênis você não tem mais o Guga, como o Guga era. O Guga é um dos meus grandes ídolos. E o Guga é pós-Senna, né? O Guga veio logo depois da morte do Senna, ali em 90, começo dos anos 90, 97 ele foi campeão. E aí seguiu em frente. A gente teve a Olimpíada, que poderia ter sido um grande legado. O Brasil não investiu pouco, sabe? Poderia ter feito mais, poderia ter deixado um legado legal aí pro esporte. Eu sou um fanzaço da maneira que os americanos administram lá as faculdades, a extensão social através do esporte. Então, eu sou fanzaço, cara. Para mim, e o Brasil tem muito potencial. Tive um cara para ser campeão olímpico no Brasil, pô, o cara teve que lutar muito, bicho. Esse cara aí não é só um campeão olímpico, medalhista, ele é muito mais do que isso. Ele quebrou muitas barreiras e venceu muita coisa para ali e para ser campeão olímpico. Então, acho que tinha que ter mais investimento. As comunidades têm eu acho que falta esse ídolo para essa molecada, principalmente das comunidades, se espelharem ainda mais, sacou? E às vezes o traficante lá que distribui cesta básica é difícil você ver por que o cara não vai defender o traficante, ou sabe? Tô dando um exemplo básico assim, mas se o cara vê o Guga, se vê o Senna, vê o Neymar, o futebol ainda tem, né? O futebol ainda permanece. Mas falta o brasileiro, falta esse ídolo para as pessoas se espelharem, falta o apoio ao esporte. O esporte, para mim, é fundamental, cara. Você botar um centro esportivo foda lá em cada comunidade ou próximo e tudo, e fazer um projeto legal com as faculdades, colégios, jogos colegiais, que já tem, mas mas não é profissional, não é visando tanto a preparação do atleta. Eu acho que falta isso, cara. Falta a política se comprometer um pouco com essa parte do esporte. E como passou a Olimpíada, cara, agora, bicho, eu não faço ideia quando isso pode acontecer. Mas é muito importante, bicho, muito importante. Cultura também, né? Deixa de ser cultura. Falando em ídolo, parece que você é ídolo aqui da Lorena de Jesus. Ó. Ela só fala aqui de você, fala que é sua fã aqui o tempo todo. Um abraço. Felipe, você falou de uma coisa, né, do esporte, que você teve lá o Senna, teve depois o Guga, e é muito de lampejos, né? Muito de
de trabalho individual, transpiração, às vezes alguma coisa, um contexto ali ajuda. Teve o Cielo também, acho que tem um cara também que muito. Cielo Muitas, foi demais, cara. Demais, também. demais. E agora, o único talvez esporte no Brasil que tenha uma estrutura bacana, que consegue manter, né, uma frequência, né, tá sempre no pódio, sempre ali ganhando, tudo. Quando não ganha, tá entre os três primeiros, é o vôlei. É o vôlei. O vôlei masculino, feminino e de praia, né? E até é curioso, porque é um dos esportes que tem até uma polêmica de corrupção, de várias coisas, mas você vê ali um trabalho estruturado, né? Não é uma coisa de É. lampejo. E você viu várias gerações, né? Não foi desde lá da geração de prata, mas depois teve a geração de ouro lá em 92, e Barcelona. continuou. Em Barcelona, e continuou, né? O Brasil ganhando, 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 ganhando. E O assim, Brasil, claro desde que tem. 2004, é finalista olímpico. Desde 2004. Foi em todas as finais de Olimpíada, sabe? No É. vôlei, né? Isso sim não é algo por acaso, né? É algo que é muito bem organizado e trabalhado, né? Exatamente, cara. Ó, o Yuri Maciel, precisa investir sério em educação, fornecer esporte através da educação, mas é isso. O esporte educa pra caramba, né, cara? A disciplina, acordar cedo, o treinamento, o estudo. Você só vai ser campeão se você treinar muito, cara, e estudar muito, seja no esporte ou qualquer outra coisa que você quiser fazer, tem que estudar muito e se dedicar pra caramba mesmo. Ó, o Daniel, mandar um abraço pro Daniel. Qual é, Dani? Grande abraço. Rei, posso te falhar? Muito feliz, Rei. Pô, um abraço grande aí, Rei. Maravilha, rapaziada aí das artes do teatro também, né, Ah, que legal. ficou um pouco prejudicado agora, porque teatro, né, show, eu faço stand-up, tá difícil, né, tá complicado, então a gente tem que vir Você aqui tá, para as redes sociais. você faz alguma coisa, tá fazendo alguma coisa pelas redes sociais, YouTube, Instagram nesse momento, Felipe? Tô tentando trabalhar isso, né, cara, eu nunca fui um cara muito de redes sociais, eu não. O Instagram é o que eu mais gosto de mexer. O Facebook eu meio que parei um pouco de usar, porque fica muita discussão, muito blá blá blá, então eu parei. O Instagram você vai, posta um vídeo, uma coisa que você fez. Quando eu estava lá no SBT, eu postava sempre algum comentário ou alguma imitação, enfim. E aqui em casa eu tenho que pensar nas possibilidades, né? Geralmente usando imitação, fazendo uma. Outro dia eu fiz humor, eu imitei Moro fazendo uma receita de frango xadrez. Eu tava lá fazendo um frango xadrez com arroz bem saltinho. Ficou bem Caraca! legal, fiquei muito feliz. Vamos ver qual vai ser a próxima receita aí. Tem que usar os artifícios, mas assim, eu não tenho tantas ferramentas para essa galera da nova geração aí, de 20 anos e tal, 20 e pouquinhos. Eles, pô, são muito sagazes, cara. Os caras são muito bons de internet, mexem muito fácil, muito rápido. E eu ainda sou um pouco mais antigo nesse sentido. Eu não gosto muito assim de tecnologia, eu me estresso. Pô, o computador travou, já fico puto, fecho, vou fazer outra coisa, sabe? Então, pô, preciso de uma galera para editar, para criar, eu consigo criar mais ou menos, mas edição, subir e tal, eu preciso. É o caminho, é Tem, o que eu que- tenho tem, buscado, que- mas tem que não é contratar alguém, fácil. tem que contratar alguém. Mas, ô Moro, eu Pois queria é. saber se. Ô Moro, o pessoal perguntou aqui, ó, se você não vem pro novo, Moro. É importante, é uma boa pergunta. Não tenho nenhum preconceito. Vou criar o meu próprio partido mesmo. Ficar na minha quarentena, minha casinha. As pessoas não sabem, mas tenho sítio também. Porque eu posso ter um sítiozinho tranquilo. Vou para lá, vou curtir com a família, pensar nas próximas possibilidades e voltar em 2022 aí mais forte. Eu Obrigado, tô. Moro, mas você é bem-vindo no novo, tá? Obrigado, É, valeu. Obrigado, o, deputado. o Fotos de Avião aqui pediu pra você imitar o narrador do Sport TV, cara. Grande narrador Luiz Carlos Júnior, estamos aqui. O grande Paulo Ganimi, conhecido como PG. Nos conhecemos antes de ser deputados, conversamos antes da eleição. Botei muita gente para votar em você também. Muito feliz. Grande Paulo, Paulo Ganimi. É, Isso muito aí. bom. Ó, quem tá aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, ó, segue aí o Felipe Rogério também na página dele aí.
Muito Que é bacana. Felipe? Mandar um abraço. Que é? Mandar um abraço. Felipe Ruggeri, arroba Felipe Ruggeri, tá aqui. Ó, mandar um abraço aqui pro Xandão, um grande brother. Pro Dingo, o Dingo tá aqui. Tem uma galera Um abraço aí pro bacana. pessoal aí, amigos aí do Felipe aí que estão acompanhando a gente. E Felipe, você falou que tinha uma pergunta para fazer para mim. Algumas. Vou Eita, fazer vamos uma lá então. só. Vamos inverter aqui agora. Então, você que faz Vamos pergunta. embora. Não, eu queria saber, depois, quando você se elegeu, foi a primeira vez lá para. Onde você era na Alerj que você ia? Para deputado federal? Era onde? Ou na Não, Câmara? na Qual foi o Câmara, primeiro Câmara dos lugar que você falou? Deputados. Cheguei no trabalho, na Câmara dos Deputados. Quando você Câmara chegou dos Deputados. lá e você se deparou com o pessoal da política mesmo, com todo mundo que. Aí você olha para todo mundo e você fala, cara, por onde eu começo? Você se decepcionou? Você estava no lugar certo? Achou que poderia realmente mudar? Pensou por onde eu começo? E agora? Como é que foi esse primeiro contato quando você tomou posse, cara? O primeiro passo, na verdade, é antes da posse. A gente começou a fazer alguns cursos, treinamentos. Então, a gente começou a participar. Teve curso que a gente organizou, o pessoal do Novo, tem cursos que a própria Câmara organiza. Então, eu comecei ele na Câmara antes da posse, até para me ambientar. Tiveram alguns cursos do Renova BR, que eu participei também. Então, isso tudo deu uma ajudada nessa ambientação. Soma-se a isso o fato também de que eu não estava chegando ali sozinho, né? Tinha todo o pessoal do meu partido, né, do Novo, que estava chegando junto comigo. Deu uma cortada, né? Tô sem te ouvir, Felipe. Não sei se está me ouvindo, Felipe. Não. Eu não sei ler lábio. Tá. Vai sair? Vai voltar? Ó, Felipe tá com um probleminha aqui de áudio. Vamos ver, vamos ver. Quer tentar sair e voltar, Felipe? Bom, você está me ouvindo? Você me ouve? Ó, tirei o Felipe aqui, que ele teve um problema no áudio, mas já volto com ele aqui em instantes. Cadê? Felipe Ruggeri. Vamos ver se ele volta aí e se fica numa boa. Agora foi. Agora sim. Foi. Agora sim. Show. Então, eu estava falando que eu comecei aprendendo, fazendo curso, indo na Câmara antes da posse. E tinha também o pessoal do Novo, né, os outros deputados do Novo, que estavam chegando ali também para começar. Então, isso dá um certo conforto. Agora, tem mais uma coisa também que pouca gente sabe, Felipe, que é legal. A estrutura da Câmara, ela é muito boa. Tem profissionais que são da casa, que são muito competentes, são sérios, que estão ali trabalhando. Então, isso também ajuda a você chegar ali com uma certa tranquilidade. Eles preparam tudo para a sua chegada. Agora, é claro que no dia da posse ali, que começa de fato, né, é uma coisa muito louca, né? Você vê ali gente que você via nos noticiários, ou políticos, ou policiais, né? E aí, e eles começam a ser seus colegas de trabalho, e você tem que conviver com aquilo ali, saber articular, saber discutir. Tem que pisar em ovos, cara? Um pouco, mas é um pouquinho melhor do que eu imaginava, tá? Porque tem muita gente boa também. Tem deputados que estão ali há muito tempo, que são sérios, e até em visões políticas diferentes da minha, né? O Novo é um partido mais liberal, mais direita. Tem na esquerda gente boa também. Claro que eu discordo de tudo, mas tem pessoas que você vê que estão ali querendo fazer o melhor. De forma errada, na minha opinião. Mas pelo menos eles estão buscando fazer o que eles acham que é o melhor para o Brasil. Né? Então você consegue, com o tempo,
se acostumar. Mas uma coisa bacana, que eu acho que era uma preocupação que eu tinha, em momento algum, tirando um caso ou outro, algum idiota ou outro, teve algum preconceito pelo fato da gente ser novo na política, sabe? Ninguém tratou a gente mal. Ah, você está chegando agora, fica aí na sua, porque você não tem espaço aqui. Não, pelo contrário. Desde o do início, a gente foi muito respeitado. E tem um conceito, acho que na política ali na Câmara, que é o seguinte, cara, todo mundo foi eleito. São 513 deputados. Não importa quantos votos você teve, primeira coisa, você é um deputado ali dentro. E não importa também se você tem um mandato ou tem 10 mandatos. Tá? E as pessoas te respeitam da mesma forma. É claro que alguns, como eu falei, de vez em quando soltam uma idiotice dessa. Ah, tá chegando agora, não sei o quê, blá. Mas é muito raro. A maioria respeita muito. E você vê deputados ali de muitos mandatos, que já foram governadores, já foram prefeitos, já foram vereadores, deputado estadual. Estão ali há muito tempo na política e eles te tratam de igual para igual. Eles não te diminuem por conta da minha pouca experiência, né, ou porque você está chegando ali. E eles não tentam argumentar dizendo, você não sabe de nada, você está aqui agora, começou agora e está querendo dizer qual é a resposta. Então isso facilita o trabalho. E a gente tinha uma equipe também muito técnica, uma equipe de assessoria muito boa, que também ajudou a gente a trabalhar de forma bacana. Agora, tem vezes que você fica numa situação bastante incômoda, né? Tem caras ali que realmente não prestam. E você tem que falar com o cara com todo respeito, né? Porque o cara é deputado. O cara, ele foi eleito, ele não está preso, ele não foi condenado a nada, ele foi eleito, a população votou nele. Não sou eu que vou chegar e falar, não, olha só, meu amigo, da mesma forma que eu não sou desrespeitado por ser novo na política, eu não posso falar para o cara que ele não tem voz porque ele está sendo acusado de algum crime que provavelmente ele cometeu. Mas que se ele está ali é porque ele chegou lá, né? Então é difícil isso. O Leonardo falou que você já é um dos melhores deputados do Brasil. E eu confio e acredito. Eu não gosto muito de política, o PG. Eu sou... Tipo, nunca gostei muito. Sempre votei, mas nunca confiei muito. Eu acho que o momento, principalmente agora com essa quarentena, tá muito político, né? E também é muito fla-flu, na verdade. É muita briga e tal. Eu sou um cara mais meio termo, assim, né? Eu sou... a pergunta que eu te fiz lá, né? Pô, qual o meio termo entre a quarentena e não quebrar o país e tal? Porque eu acho que essa é a discussão. Tentando falar de política, na minha opinião, eu não sou entusiasta do Bolsonaro, eu não votei nele, eu não gosto dele. Eu sempre fui mais de esquerda, mas eu concordo com muita coisa do Novo, tanto que eu conheci através de você, né? Votei em você e votei em alguns outros do Novo também, principalmente pelo ponto... a parte econômica, eu sou muito ruim, eu não vou conseguir debater nada nessa área questão de privatização e tudo, entre várias outras situações. Então, reforma. Mas eu acho que o importante é a gente dar o exemplo de cortar muitos benefícios e coisas desnecessárias dos políticos. Então, foi por isso que eu votei no Novo. Você acha que essa parte sendo introduzida... está sendo bem introduzida por vocês no meio político, o pessoal tem aceitado, ou muita gente dá o braço a torcer e ainda fala, não, eu não vou tirar do meu e tal. Porque assim, o deputado, os vereadores, os cargos políticos, eu acho que eles recebem um salário digno para se manter, conseguir pagar um colégio do filho particular, né, para fugir do serviço público, que infelizmente a gente trabalha para fugir do serviço público hoje em dia, que é muito ruim. Né? Então, eu acho que os salários de deputados, vereadores, enfim, você deve saber melhor, eles conseguem viver bem, ter uma vida digna, oferecer um conforto para a família, e todo mundo sabe. Agora, tem muito mais coisa que o político tem direito de benefícios, auxílios, e enfim, que podem ser cortados. Eu acho que isso que tem que dar o exemplo e economizar justamente nisso. E como é que é inserido isso vindo do Novo dentro do pessoal da política dos outros partidos? Não, esse é um bom ponto. Eu vejo que tem cada vez mais deputados de outros partidos também seguindo o mesmo exemplo. E o fato da gente fazer isso e conseguir entregar, dar resultado, mostra que dá para fazer mais com menos. E aí é claro que aí não tem visão política, como você falou, se é de direita, de esquerda, todo mundo pode fazer isso. E eu acho que a população vai cobrar cada vez mais
dos seus políticos que eles façam a mesma coisa. E isso que a gente está ali. Eu prefiro que daqui a 5, 10, não importa quanto tempo, todos os deputados gastem menos do que eu, né? Porque a gente não faz isso para parecer que é o melhor e querer continuar sendo o melhor. A gente quer, na verdade, é que todo mundo siga o mesmo exemplo. E está mudando, tá? Inclusive, a discussão ela começa a ser mais séria. E agora, com essa questão da pandemia também, as pessoas começam a questionar isso, né? Precisa disso tudo. E agora a gente tem um outro ponto, Felipe, que é interessante, que como a gente está votando tudo de forma virtual, né, poucas pessoas estão indo para o plenário, eu tenho ido para o plenário da Câmara, até por causa que eu sou líder do partido, mas a maioria está votando de casa. Então ninguém está viajando, ninguém está gastando com passagem aérea. Está economizando, Está economizando. Então talvez a gente consiga agora mudar essa realidade até por conta do coronavírus. Felipe, tem uma pergunta aqui do Fotos de Avião, que achei uma pergunta interessante, até porque eu recebi isso outro dia, de algum eleitor, de alguém me pedindo uma ajuda. Piada tem limite? Já respondi tantas vezes essa, cara. Cara, eu acho assim, eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, sim. Tem coisas que não preciso tocar no ponto. Eu, por exemplo, não curto muito falar de política, embora faça as imitações, eu não consigo fugir das imitações, mas eu não gosto de abordar tanto. Quando eu fiz por exemplo, a brincadeira do frango xadrez com o arroz soltinho lá do Moro, né? Porque eu surfei na onda que ele tinha acabado de pedir demissão, falei, vou ter que fazer um vídeo. O momento é esse, o momento da internet é esse, é fazer. Quanto mais quente tiver o assunto e a piada for em cima disso, melhor vai ser e mais graça vai ter. Então, eu na minha opinião, tem um limite. Aí, concluindo. Aí vem uma pessoa falar, pô, você não precisa disso, você é melhor que isso. Já deu falar de, caraca, foi a primeira vez que eu postei alguma coisa de política, foi a primeira vez que eu fiz uma piada ou uma brincadeira e já veio gente falar. Eu falei, quer saber, meu irmão, é melhor nem ficar falando sobre isso, que eu já vou me irritar. Mas eu acho, por exemplo, a piada depende do momento, né? Depende do momento. Tem os momentos certos para você fazer a piada. Eu gosto de humor negro, eu acho interessante. Eu rio com muitas piadas, mas tem outras que eu acho pesado e eu acho desnecessário. Eu acho que tem tanta coisa legal que dá para fazer sem cair para o lado da dúvida ou ofensivo, exatamente, que eu dispenso, por exemplo. Os meus shows você jamais vai ver algo muito forte, sabe? Enfim, mas eu respeito qualquer tipo de piada, eu não vou chegar pro cara, se tiver muita crítica, eu vou chegar e falar, pessoal, é uma piada, isso daí é uma piada. Eu entendo isso, mas é uma piada. Ele não deseja aquilo para a pessoa, ou sabe? O cara é uma forma de se expressar, de contar uma piada. E foi boa. E quando é boa, eu falei, desculpa, foi boa, essa piada foi boa mesmo. Foi um pouco agressivo, mas porra, eu ri na hora. Mas achei ofensivo. Então você tem que saber lidar com a situação. E eu particularmente, não gosto muito. Mas eu tenho uns amigos negros que fazem piadas de negros. Eles podem fazer porque eles sofrem, eles vivenciam aquilo, sabe? Eu tenho um amigo com deficiência, cego, que o Jefinho é bom pra caramba, um dos melhores stand-ups do país. Ele fala muito sobre a cegueira dele e os casos, a gente ri pra caramba, sabe? Só que, por exemplo, eu contando isso, talvez as pessoas falam assim, não, você está tirando sarro com onda com cego, com outro. Cara, não, se a pessoa que tem a coisa que tem propriedade para falar e que tem a experiência, aí beleza, mas a outra pessoa falando de alguns problemas e tal, eu não curto muito. Então tem um limitezinho, mas tem que aceitar que é uma piada, né? Eu vou te mandar, depois da live, uma que eu recebi, que eu achei que passou bem do limite. Também, eu não tenho mimimi também não, acho que pode brincar com várias coisas, mas às vezes aí eu acho que ultrapassou. Felipe, a gente está chegando aí no minuto final, o Instagram corta aí com 1 hora, o papo foi bom, então a gente nem viu passar. E queria que você se despedisse aí do pessoal, faz jabá, faz o que você quiser aí, que é permitido aqui na minha página. Pois é, cara, obrigado aí pelo convite, eu tava curioso para saber como é que ia ser e falei, queria perguntar algumas coisas de política também, né, porque nesse momento, torço muito por você, agora líder aí do partido, né, espero que no futuro próximo, quanto mais você
aparecer e tiver representatividade aí, vai ser melhor pra gente. Na verdade, na política hoje, eu só confio em você, porque é a única pessoa que eu conheço e sei que tem boa índole. Né? E, enfim, Valeu, mas vamos que vamos. Ó. Se quiser seguir as redes sociais, @Felipe Ruggeri, tá aqui em cima, você já tá vendo. Tô lá no programa de primeira, de 8 às 9 da noite, Rádio Mix 102.1. Pode ouvir pelo aplicativo também. Agora a gente tem feito os boletins. O SBT Esporte Rio está fora do ar, está suspenso. Os shows, por enquanto,